Ora, vamos entrar online e já estamos em direto no Facebook, sim, ok. Estamos. Facebook da Escola de Engenharia. Olá, Ok. bem-vindos. Hoje é bom dia, costuma ser boa noite nos podcasts, mas hoje estamos a fazê-lo de manhã para acordar cedinho aqui com um café ao lado. Uma semana assim mais curta. E hoje o tema do podcast, no Núcleo de Engenharia, é comunicação de ciência e tecnologia. E connosco temos dois convidados assim de peso mesmo, os grandes convidados. Professor Henrique Santos, professor daqui da Escola de Engenharia, do Departamento de Sistemas de Informação, também investigador no Centro Algoritmo e responsável pelo laboratório LabSec IoT, que é um laboratório dedicado à segurança da internet das coisas, das cidades inteligentes, no fundo da segurança em geral, não é? Segurança e internet. E aqui ao lado, ou dependendo da orientação do Zoom que vocês estiverem a ver, acho que é deste lado, no meu, Nuno Passos, que trabalha no Gabinete de Comunicação, Informação e Imagem, o GCI, da Reitoria da Universidade do Minho, o nosso Gabinete de Comunicação de toda a Universidade, e é ele que faz a ponte entre a Universidade e os meios de comunicação, não é? Redige os press releases, aquelas notícias que às vezes nos caem no nosso e-mail e que vemos lá fora a sair para os média, e também faz parte da equipa responsável pelo jornal Nós, que é o jornal online da Universidade do Minho, que é um jornal mensal, não é? Que mensalmente agrega todas estas notícias e tudo que se passa na nossa universidade, todos aqueles artigos e todas aquelas reportagens. E hoje começámos de manhã cedo porque este podcast está também integrado numa iniciativa da Escola de Engenharia que é o chamado Engenharia Falar é Fácil. Que no fundo, e que já vai na terceira edição, e que no fundo o que é isto? O Engenharia Falar é Fácil. É um evento, entre aspas, depende do ano em que ele acontece, pode ser um evento ou uma iniciativa anual, já vai na terceira edição, como disse há pouco, que celebra a comunicação de ciência e comunicação de engenharia, que é o nosso caso. E todos os anos este evento tem um formato diferente, tem públicos e desafios diferentes. A primeira edição basicamente foi assim mais direcionada para os investigadores e para a comunicação com os média, comunicação de projetos de investigação e a sua importância. Você um workshop até de pessoal mais da área do jornalismo e das ciências sociais a explicar a melhor forma de comunicar este tipo de coisas. Depois tivemos uma segunda edição, que foi um desafio assim mais direcionado para os alunos em geral, que lhes apresentámos alguns projetos, entre eles até o LabSec aqui, foi um deles, né? Falámos de projetos dos centros de investigação da Escola de Engenharia e desafiámos então os nossos alunos a a criar uma proposta de comunicação desses projetos, em qualquer formato, era ali vídeo, ilustração, texto, o que fosse. Esta terceira edição foi este ano, está a decorrer a semana passada e está a decorrer agora. O desafio foi para o lado dos nossos investigadores. Nós desafiámos alguns dos nossos investigadores, entre eles o professor Henrique, escolher um tópico qualquer da sua área, assim, um tópico específico, neste caso foi a internet das coisas, e a comunicar ou a explicar esse conceito a dois públicos diferentes. Há um aluno do ensino básico e um aluno do ensino secundário. Fizemos essas gravações e os vídeos do resultado podem ser vistos tanto no Facebook como no YouTube da Escola de Engenharia. Ok, pronto. Já estou a falar muito. O contexto está feito. É isso. E já agora, pegando então nessa ponta dos vídeos e dessas gravações que fizemos com esses alunos do básico e do secundário, Sr. Henrique, achou este desafio, foi complicado este desafio, de pegar num conceito e explicá-lo assim a um aluno do oitavo e depois a um aluno do 11º, né? Foram assim dois públicos mais ou menos diferentes, né? Com tipos de experiências diferentes. Diogo, é assim, em primeiro é um bocadinho assustador, não é? Porque, pronto, nós estamos habituados a lidar, eu sou professor na universidade há mais de 30 anos, não é? E, portanto, estou habituado a lidar com uma população que, enfim, recebe a informação e está preparada para receber a informação a um determinado nível. De repente, é inevitável no meu percurso, já fui a escolas, já estive como diretor de curso, já visitei as escolas todas do distrito, já lidei, mas normalmente vamos falar dos cursos, vamos falar da universidade, vamos falar de coisas diferentes, não é? Desta vez o desafio foi muito maior, não é? Porque era falar no fundo de um assunto que normalmente é tratado com um nível de profundidade considerável e de repente ter que o tratar num nível de profundidade muito mais baixa, acessível para uma plateia que não tem não tem as bases de conhecimento necessárias para entender os tópicos em profundidade, mas que simultaneamente, e isso é uma coisa que é evidente, não é? Tem uma ideia geral sobre o assunto. Hoje em dia não há ninguém que não saiba o que é a internet das coisas. Ok, cada um Pelo menos usa. ao seu nível tem a sua visão, tem a sua interpretação e tem a sua leitura. Mas
conhecer o tópico e conhecer o conceito, acho que toda a gente o conhece, não é? Mas a maior dificuldade que se sente é exatamente perceber esse nível e estabelecer esse diálogo, não é? Que seja útil e que permita, no fundo, o jovem sentir-se minimamente envolvido na conversa, porque senão aquilo passa a ser um monólogo. Passa a ser uma aula, não é? Habitual, não é? Pronto, é evidente que os alunos que vocês arranjaram também não eram quaisquer alunos, eram alunos que já vinham motivados e, portanto, isso também ajuda, claro que sim, não é? De qualquer forma, é um desafio grande, porque estamos a falar de quem está a ouvir e que não tem, portanto, não tem essa base, nem está sequer, a expectativa não é ouvir a mesma coisa que ouve um aluno noutro contexto. Portanto, eles estão aqui preparados para ouvir uma coisa que é quase a história da internet, a internet das coisas, não é? Uma espécie de história quase de animação, como é que isso pode pôr nesse contexto. Não é fácil, não é fácil, é um desafio. E no fundo, o público, mesmo considerando esses alunos, o público já está pelo menos predisposto a aprender alguma coisa, não é? Quando participa nessas coisas, pelo menos já há ali um bocadinho de interesse que depois vai ser puxado e esticado por nós. Ok, e para simplificar, neste caso, a internet das coisas, não é? Para simplificar este conceito, que exercício é que fez? Por onde é que começou? Usou alguma metáfora? Pronto, comecei por procurar os objetos que são familiares, não é? Quando toda a gente ouve falar de internet das coisas, toda a gente ouve falar de dispositivos simples, relógios, coisas desse género. Portanto, eu fui buscar exemplos portanto, que são familiares e tentar perceber. Quando eu preparei, enfim, essa conversa com os alunos, eu idealizei 2 ou 3 objetos que eu iria tentar, de alguma forma, fazer com que eles referissem esses objetos e centrassem nesses objetos, e montei a lógica de raciocínio e de explicação à volta do funcionamento desses objetos. E depois contextualizá-los nos assuntos que eu queria discutir com eles. E correu bem, porque realmente eles entenderam, estavam à espera de alguma forma e sensibilizados para esses objetos, não é? Que eu acho que é muito mais fácil. Nestas coisas, a ideia, penso eu, que é sempre levar a suscitar a curiosidade, mas tem que ser a curiosidade por algo que o aluno já conheça, que ele esteja minimamente familiarizado, não é? E, portanto, essa foi a estratégia, simples, não é? Podia ter corrido mal. Podiam não estar familiarizados, não? Mas correu bem, porque os objetos que eles escolheram, porque foram eles que os escolheram, dentro daquele leque que eu mais ou menos tentei limitar-lhes, mas os objetos que eles escolheram eram aqueles que eu tinha mais ou menos idealizado e, portanto, eu já tinha o discurso mais ou menos preparado e a história já estava montada, a timeline já estava ajustadinha para garantir que isso ia passar bem. Portanto, enfim, acho que eles estiveram sempre interessados, participaram, portanto, eles davam as suas opiniões. Eu também era-me possível antecipar quais seriam as questões e as dúvidas que eles iriam ter, não é difícil também perceber isso, e portanto estava mais ou menos preparado. Mas, bom, mesmo que não tivesse, as coisas com certeza que correriam sempre bem, porque, mais uma vez, e porquê? Porque os alunos com que nós estávamos aqui a lidar, isto é um aspecto que eu, enfim, acho que merece sempre ser refletido. Os alunos que estavam a colar eram alunos curiosos, alunos que estão abertos a conhecer, com curiosidade, que é a essência, que é o fermento, digamos assim, do processo de evolução, vamos chamar científico, chama-lhe o que quiserem. Não é? Sem essa curiosidade não há nada. Não é? Se eu tivesse ali um aluno amorfo que está mais preocupado com outras coisas e legítimas, como é óbvio, com toda a legitimidade. Eu costumo dar um exemplo muito simples, que é o do surf. Não é? Costumo dar há pessoas que trabalham durante o dia para fazer surf ao fim do dia. O objetivo deles é fazer o surf, não é o trabalho. O trabalho é um mal necessário para terem dinheiro e as condições para fazer o surf. Mas o que eles querem fazer é o surf. E temos pessoas que realmente fazem surf para se distrair, mas o objetivo deles é, durante o dia, estarem empenhados, centrados naquilo que estão a fazer e a evoluir.
ambos têm que viver no mesmo mundo e vivemos todos e não podemos segregar ninguém. Todos. Agora, é evidente que o foco de atenção destes dois tipos é completamente diferente. Não é? E o que nós estamos a fazer, na minha opinião, nós, a sociedade de uma forma geral, é que estamos a metê-los todos na mesma embalagem. Não é? E estamos a meter numa única embalagem jovens que têm curiosidade natural e que, portanto, esses têm uma aptidão muito grande para a ciência, enfim, chamem-lhe o que quiserem, não é? E outros que apenas olham para essa ciência como um suporte de vida para conseguirem fazer aquelas coisas que eles realmente lhes dá interesse. Portanto, e eu acho que o que nós estamos a fazer de mal é juntar tudo isto e estar à espera que com currículos únicos, com percursos formativos únicos, juntar esta coisa toda, isto não pode dar bem, é impossível, não é? Mas pronto, vamos, é o que podemos ter, não é? Sim. Mas já vamos mais aí à frente. Só uma questão, às vezes, estava aqui a pensar, como estava a falar de internet das coisas aos alunos, não é? Às vezes não é difícil, pelo menos a mim às vezes acontece, eu estar a falar de uma coisa que estou tão por dentro do assunto, parece-me tão banal, não é? Às vezes um conceito tão, para mim parece tão banal, mas para o público não é. Às vezes é difícil simplificar, porque já estamos tão habituados, aquilo parece-me já tão geral, não é? É verdade. Às vezes nem consigo simplificar a coisa porque é preciso uma base tão grande. Ou então, Diogo, coisas que já estão de tal forma interiorizadas e já estão de tal forma banalizadas, como, por exemplo, quando se fala internet das coisas, stack de protocolos, pronto. Enfim, não é o melhor exemplo, porque implicitamente isto é complexo, não é? Mas lá está no nosso meio mais tecnológico. Mas eu estar a falar com alguém que sabe o que é internet e falar em stack de protocolos, ele sabe isso. Agora, obviamente, se for falar isso a um jovem, ele fica a olhar para mim, não percebeu, não sabe, não faz ideia nenhuma do que é stack de protocolos, nem era suposto, não é? Mas esse é o cuidado que se tem que ter, não é? Quando se monta o tal discurso, é tentar que a história que se vai contar não envereda por essa camada mais tecnológica ou mais específica da área do que se está ali a querer falar. E, portanto, a história que eu imaginei não passava por esses detalhes, era uma história muito mais focada na utilização, nas consequências da boa, da má utilização, portanto, muito mais ao nível daquilo que é o contacto diário que os jovens têm com esses conceitos, com esses princípios, que seja o que for. Não é? A internet das coisas aqui também simplifica muito, porque é uma área extremamente abrangente. Não é? E, portanto, não é difícil abordar há coisas muito mais difíceis, como é óbvio. Muito mais difíceis. Neste caso é pegar no que é que a mim, como cidadão, no que é que me vai afetar nessa parte, onde é que isso se encontra no meu dia a dia, não é? Onde é que esse conceito se encontra, neste caso a internet. Lá está, é das coisas, portanto encontra-se em todo lado. Pronto, e depois, os 2 ou 3 pilares que suportam este conceito são pilares perfeitamente simples de compreender. O facto de nós vimos numa era em que a maior parte dos utilizadores da internet eram pessoas, e devagarinho passar para uma era em que a maior parte dos utilizadores da internet são máquinas, é uma coisa que é fácil de compreender, toda a gente compreende e percebe com o aumento do número de dispositivos que estão ligados à internet, percebe-se isso. E, portanto, é nesse contexto que surge a internet das coisas e isso é fácil de explicar. Claro que depois todos os problemas que estão associados, as questões, até as mais científicas, obviamente que aí entramos aí numa discussão mais técnica, mais detalhe, mais difícil, mas não é difícil evitar ir por esse caminho, não é? A não ser que fosse eu a puxá-lo, dificilmente um aluno iria puxar para esses detalhes, não é? Não estava à espera que nenhum deles me perguntasse, então, mas afinal, o que é que o IPv6 tem a ver com isto tudo? Não estaria à espera que nenhum deles dissesse isso. Sim. Lá está. Como cidadão também não nos faz diferença, não é? Agora como é que o IP funciona e assim. Sim. Ok, sim senhor, professor. Caro Nuno Passos, Gabinete de Comunicação, Informação e Imagem da UMINho, não é? O que é que faz um Gabinete de Comunicação, Informação e Imagem de uma instituição como a UMINho? E onde é que a comunicação de ciência aqui entra? E qual é o volume de comunicação de ciência que se faz dentro de uma comunicação institucional? Olá Diogo, olá professor Henrique, olá também aos nossos internautas.
Obrigado pelo convite. Faço parte, efetivamente, do Gabinete de Comunicação e Imagem. É um serviço central, digamos assim, pertence à reitoria e, portanto, somos 8 elementos entre os 30 e os 50 anos e que abordamos, digamos, várias áreas da comunicação, imagem, protocolo, além de fazer este contacto com pontes internas e externas, digamos assim, sempre, obviamente, sobre as orientações da reitoria. Nós temos uma série de serviços que são conhecidos da comunidade interna, nomeadamente comunicados internos, press releases, uma newsletter, Universidade da Notícia, com a seleção semanal do que vamos tendo em termos de presença nos mídias, produção audiovisual, o jornal online, a revista anual, enfim. Depois a minha parte tem mais a ver, posso também citar a nossa presença em 5 redes sociais, portanto, divulgação da oferta formativa, participação de eventos, a gestão de crise, que também é importante. A minha área tem mais a ver com a informação propriamente dita, ou seja, a divulgação interna e a externa da dinâmica da comunidade. Não estamos a falar só de ciência, portanto estamos a falar de eventos, estamos a falar de iniciativas culturais, portanto protocolo, faz parte da própria dinâmica da instituição. Em relação à ciência propriamente dita, portanto, estamos um pouco ancorados também na imagem que a instituição tem e que nós também somos responsáveis por dar-lhe visibilidade. Se formos a ver em termos gerais, a Universidade de Minho, portanto, é um estudo FTT, já remonta a 2014, 13, 14, mas é que tem mais impacto na economia regional. Em Portugal. Produzimos cerca de 10% da ciência do país. Também é um dado com alguma relevância. Temos o maior projeto Universidade Empresa do país, com a Bosch, mais de 100 milhões de euros envolvidos desde 2013. Temos também o Centro de Investigação com cientistas mais citados a trabalhar em Portugal, EXEC, que é o Centro de Engenharia Biológica. Ou seja, há uma série de fatores que temos que os potenciar e que convém dar visibilidade. Claro que a Universidade de Minho também tem algumas coisas que a limitam, desde a conjuntura financeira do ensino superior, a localização fora de Lisboa, não é? Que no caso mediático tem mais proximidade e influência no valor notícia e também nas pessoas que são contactadas, nomeadamente os peritos, ou seja, as fontes especializadas dos cientistas, e naturalmente também ficamos atrás de algumas universidades históricas nos principais rankings. Estamos a falar de Lisboa, Coimbra, Porto, lá está, a Universidade de Minho tem 46 anos, nós também não nos podemos esquecer desse pormenor. A Universidade de Coimbra tem 830 à volta disso, Porto e Lisboa mais de 100, ou seja, nós estamos a fazer o nosso caminho e temos que ser, temos que o fazer de uma forma sustentada e séria, não é? Em termos da comunicação, o que é que eu posso dizer sobre isso? Portanto, nós, de uma forma geral, divulgamos 30% das notas de imprensa, 25% a 30% são à volta da ciência. São também os temas que demora mais a preparar porque exige alguma negociação, entre aspas, com um cientista, porque há temas mais fáceis, outros temas mais difíceis, e temos sempre que pensar no nosso público, que é o cidadão comum, que é o jornalista, ou seja, eu costumo dizer, na brincadeira, ao cientista, que tenta explicar como se fosse um familiar. Ou seja, normalmente temos muitos familiares que não são da nossa área. E nós temos que acabar por tentar explicar de uma forma mais simples. E quando eu disser, por exemplo, que o professor, pensando na engenharia, o professor Filipe Samuel Silva pega no ouro e consegue dar-lhe várias cores, portanto, estou a simplificar. Naturalmente que isto é feito à escala nano. Ou, portanto, a professora Cristina Santos, que trata do andarilho inteligente, percebe-se que é para ajudar na locomoção de pessoas que têm mobilidade reduzida, não é? Ou a professora Madalena Alves, da Biológica, que transforma a gordura dos efluentes em luz, em eletricidade. Isto que eu estou a dizer é simplificado. Obviamente que não vou referir que é por processo aeróbios ou anaeróbios, ou se é temos que dizer que é com oxigênio ou sem oxigênio, tentar simplificar, não é?
ou as ecoembalagens do professor António Vicente, portanto, que já não usam plástico, mas usam micro-organismos que permitem, de alguma forma, simular isso. Se formos pensar noutras áreas, o professor Nuno Pérez do grafeno, portanto, que é aplicado a equipamentos médicos ou a ultrassensores, o grafeno em si já de si é complicado de perceber, mas se eu disser que podemos encontrá-lo na ponta do lápis, que tirar o grafeno é como tirar a primeira carta de um baralho, ou seja, é uma monocamada, e depois há vários tipos de grafeno, tal como existe o as de copas ou a cena de paus, portanto, isso já ajuda a descomplicar um bocadinho. E naturalmente que o que devemos divulgar deve ter interesse, não é? Estamos aqui a falar, pelo menos já estou a citar alguns exemplos, que à partida podem gerar algum valor notícia. Por exemplo, o professor Michael Collins da Biologia conseguiu encontrar um micro-organismo na Antártida que faz com que o nosso pão do dia-a-dia seja mais fofo e duradouro. O professor Pedro Morgado, da área da medicina, consegue perceber o impacto da pandemia nas nossas vidas, junto com a sua equipa, obviamente. Eu estou sempre a falar do coordenador. A ciência é feita de muita gente que depois passa escondida, não é? Inclusive, se formos pensar no direito, portanto, as decisões judiciais são ou não influenciadas pela linha étnica do réu. Portanto, ou na economia e gestão, sabiam que, portanto, quando é ano de autárquicas, os presidentes da Câmara, ao se recandidatarem, tendem a investir mais do que nos anos anteriores. Algumas coisas nós sabemos quase de senso comum, mas a ciência ajuda a fortalecer isso. A própria professora Joana Arantes, na psicologia, que ainda não tinha falado, as relações amorosas. Quando nós investimos muito numa relação, vamos acabar por sofrer mais com essa relação do que com outras que não investirmos tanto, se por acaso a coisa não correr bem, ou mesmo correndo bem. Tudo isto é ciência, tudo isto tem a ver com a nossa sociedade e com a própria universidade, que é muito diversa. Portanto, ao comunicar temos que simplificar, e há situações em que o e-mail vai para a frente, vai para trás 3, 4, 5 vezes. Há cientistas que não abdicam de alguns termos técnicos, porque de alguma forma requer também que eles se defendam entre pares. Eu vou explicar, entre pares, neste caso entre cientistas. Naturalmente que eu vou tentando sensibilizar, olha, professor, isto não é para os seus colegas de trabalho, seja nesta ou noutra instituição. Ou seja, basicamente é isto. O que é que nós também fazemos na área da ciência? Tentar alinhar cada divulgação nas várias plataformas institucionais e por vezes com vídeo, ter rúbricas obrigatórias no jornal online, na revista anual, portanto, também em espaços mediáticos. Nós temos a parceria, por exemplo, com a Rádio Universitária do Minho, em que temos o MID, um programa semanal. Temos também, já da parte dos centros de investigação, algumas rúbricas que foram criadas, como o Extraordinário Mundo das Fibras, do grupo do professor Rolf Angueiro, da Fibronamics. Temos também o Ouvido Crítico, que é do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, ligado ao ICS. Portanto, há o próprio PIEP, que está sediado no campus de Azurém, e teve também uma rúbrica na TSF. Enfim, e depois convém que se integre os cientistas e os laboratórios nas principais ações para pré-universitários e para o público em geral. Isso também ajuda a divulgar a ciência, e esta iniciativa que aqui a Escola de Engenharia está a ter envolve-se também nesta estratégia, não é? Em complemento, nós, se formos a analisar com um pouco mais de detalhe, os cientistas lideram o buzz, digamos assim, no Facebook e no Twitter da universidade, ou seja, interessa quando um cientista consegue determinado feito, não é? Seja um prémio, seja uma investigação em si. Naturalmente que isto vai um pouco lado a lado com percursos pessoais, em que o internauta se identifica com histórias inspiradoras e com cidadãos comuns, e acaba por deixar lá o seu like ou acaba por partilhar. Ao mesmo tempo, em termos das divulgações do e-mail interno, que acaba por ter um grande volume de informação, houve um ano que eu analisei e havia 2 centros de no top de divulgações, no caso
o Centro de Estudos Humanísticos e o Centro de Comunicação e Sociedade. A investigação é também o tema mais procurado pelos jornalistas. Nuno, arranja-me aí um investigador que fala sobre política internacional, a situação na Rússia. Portanto, estamos a falar de investigação no sentido de ter um perito, não é? Mas também de coisas fora da agenda. Ou seja, o que há aí a fazer-se na Universidade de Minho que possa ser relevante? Diz-me aí uma investigação. Volta e meia temos este tipo de situações, porque se associa muito dentro da lógica de ensino, investigação e interação, a ciência acaba por fortalecer as outras duas áreas. E em comunicação isso também acaba por se notar, não é? A própria ciência, a palavra excelência, inovação, tecnologia, é muito referida por políticos da nossa praça, seja os presidentes de Câmara e Guimarães, seja também alguns empresários, alguns ex-alunos que levam o nome da universidade e o bom nome da universidade extramuros, não é? Inclusive. Ao mesmo tempo, somos também a segunda Academia Nacional em termos de notícias geradas, ou seja, atrás de Coimbra, e termos com isso o facto de termos 2 jornais diários, o Diário Correio de Minho em Braga e mais um semanário em Guimarães. Guimarães tem 2 rádios locais, Braga também tem 2, RUM e a Antena Minho, e temos 2 equipas primo-divisionárias no desporto, nomeadamente o Braga AOM no futsal e o ABC o Minho em handball. Tudo isso, tudo que eu estou aqui a falar, gera a noticiabilidade, naturalmente que chegar aos principais mídias, ou seja, não tanto em termos de quantidade, mas de chegar às televisões generalistas. Isso obriga também a um esforço redobrado, porque existe, em alguns casos, algum altruísmo dos próprios cientistas. Quando temos um convite para, dali a 1 hora ou 2, ter que ir ao estúdio, portanto, ao Porto, é complicado dizer a um professor, já fui maltratado, inclusive, você está a brincar comigo? Assim, não consigo, diga-me, telefone-me amanhã, para marcar para amanhã, ou assim, ou daqui a 1 mês. Daqui a 1 mês, em termos de mídia, não funciona. Portanto, há todas estas realidades que se vão sobrepondo e que fazem parte das lógicas de comunicação. O que vamos fazendo é ter opções secundárias para ultrapassar estas questões logísticas e por vezes hierárquicas. Esse projeto só fala essa pessoa. Temos este caso e tem mesmo de ser assim, mas se houver possibilidade de uma segunda voz, ajuda e que tenha algum know-how na comunicação, esteja à vontade com o projeto, naturalmente, é uma mais-valia. Eu digo algum know-how na comunicação porque nem todos vamos comunicar nos mídias. Naturalmente que isso não... Temos que ser francos. Nem todos nós temos para isto, não é? No caso da Escola de Engenharia até temos bons exemplos. Eu podia citar alguns nomes, o professor Pedro Areses no Departamento de Produção e Sistemas, no Departamento de Eletrónica Industrial, a professora Filomena Soares, Cristina Santos, Fernando Ribeiro, no Departamento de Informática, Paulo Novaes, Rui Oliveira, enfim, estou-me a lembrar assim de cor, na Mecânica, Raul Fangueiro, Paulo Flores, o professor Henrique nos sistemas de informação, na Engenharia Biológica, lembro-me do professor José Teixeira, António Vicente, sei lá, nos polímeros o professor António Pontes, no projeto Bosch, e o próprio professor António Cunha, que agora está na CCDRN, mas que quando foi reitor trouxe essa essência de termos que comunicar, a própria equipa do Gabinete de Comunicação foi reforçada, tivemos a aposta nas redes sociais, a criação do jornal online, a newsletter interna da Universidade de Notícias, enfim, tudo isto ajuda a afirmar a visibilidade e a imagem da instituição. Falámos no último episódio, a questão da reputação. Como? Ajuda a criar a reputação da instituição. Exatamente. A questão de ter bom com os comunicadores, né? Ajuda a criar uma boa imagem e a levar. Mas então estavas a falar que vocês então conseguem medir o mediatismo da universidade. É isso? Alguma ferramenta? Como é que isto funciona? Como é que se mede uma coisa tão intangível como comunicação, não é? Quer dizer, agora com o digital é mais fácil, não é? Como é que vocês... Sim, nós convém que tenhamos algumas balizas, não é? E que se possam medir. Algumas não dá para medir, por exemplo, saber que quantos alunos é que foram influenciados pelas nossas divulgações
e por isso escolheram a Universidade de Minho. É muito difícil, temos que ver um a um dos que estiveram em cada uma das nossas atividades e depois, ao mesmo tempo, quando eles se inscrevem na instituição, fazer esse rastreio de novo. Temos algumas circunstâncias em que é possível, como eventos de oferta formativa, o Fórum Minho, o Open Weekend, mas no caso também os dias abertos das escolas e institutos que temos, mas em termos de mídia, que é a parte que acaba por me dizer mais respeito. Há bocado falava do facto de estarmos aparentemente bem posicionados na lógica nacional, graças a uma agência de clipping que, portanto, trabalha connosco, a CIGEM, e permite que nós consigamos ter acesso àquilo que a Escola de Engenharia faz, as outras escolas, sempre que a Universidade de Minho é citada, não é? E esse apanhado faz com que nós tenhamos a noção que por dia teríamos umas 50 notícias sobre a instituição. Naturalmente que a maior parte é repetida, faz parte um pouco do fenómeno mediático que temos, ou seja, redações mais diminutas, portanto, pouco tempo para aprofundar uma série de temas e faz com que a informação que sai seja cada vez mais igual em vários meios. E, portanto, há muita dependência da Agência Nacional de Notícias e nós, como estamos fora dessa lógica de Lisboa, temos que, por vezes, entrar por aí ou entrar por temas em exclusivo para determinados órgãos. Portanto, nós teremos à volta de umas 16 mil notícias por ano da instituição, incluindo estas várias dinâmicas em termos de investigação, de eventos. No caso dos eventos, que às vezes são comuns os pedidos dos investigadores, olha, vamos ter esta conferência, tem esta pessoa, e portanto, eu fecho. Eu explico, olha, se calhar é mais interessante perceber as conclusões do estudo que vai ser aí apresentado e divulgar essas conclusões do que a conferência em si, porque é mais uma. Nós, por ano, teremos à volta de uns 2.000 eventos na instituição, digamos, se calhar estou a dizer por baixo, mas não dá para divulgar 2.000, ou seja, nós divulgamos 2 comunicados por dia, à volta disso. Também porque convém não insistir nas nossas listas. Naturalmente que há temas que são para listas segmentadas, mas se esse tema for pegado pelas conclusões do estudo, a partida tem mais interesse do que a Universidade de Minho vai receber no dia 13 de dezembro, às tantas horas, uma conferência com este orador que é professor na Universidade de... portanto, por si só, acaba por ser uma coisa mais para público interno. Se nós queremos influenciar até mesmo outras áreas científicas da nossa universidade, outros cidadãos comuns, digamos assim, é preciso pensar um bocadinho acima, sem deixar de estar a dizer mentiras, não é? Obviamente que temos que ser corretos, temos é que vender melhor um bocadinho o produto no sentido de sermos eficientes na mensagem a passar, torná-la impactante. Lá está. Como é que isto é interessante para a sociedade, não é? Como é que isto vai afetar as nossas vidas, como é que resultados é que saem disto, não é? No fundo é sempre esse lado, não é? Que é o lado que mais impacta o público. E apanhei uma coisa também que é interessante, que é, quando falamos em comunicação de ciência, e tu já foste falando aí pelo caminho, que é, eu quando vejo atividades de comunicação de ciência e coisas que falam da comunicação de ciência e aquelas ciências para as crianças, eu vejo sempre associado a um logotipo de um átomo ou um double helix do ADN, portanto, pensa-se sempre em ciências fundamentais, não é? Mas comunicação de ciência, e ciência não é só biologia, não é só química, não é só física, não é? Ciência é tudo o que é conhecimento. Portanto, deve haver aí ciências como o direito e como as humanidades que são mais difíceis de comunicar, e mesmo nas engenharias, se calhar há engenharias mais fáceis ou mais visuais e mais do mundo real, não é? Mais fáceis de comunicar. Por exemplo, eu quando faço as fotografias para as nossas engenharias, eu vejo-me sempre à rasca para representar fotograficamente a informática, porque a informática não é tangível. Não é? O que é a informática? São zeros e uns. Não é? Portanto, e esta pergunta é um bocado para os dois, não é? Há certos conceitos e há certas ciências que não são propriamente... Primeiro, que o público nem pensa, nem pensa na palavra ciência, não é? Quando pensa naquilo. Mas, no fundo, ciência é... as ciências sociais, estão a ver aqui
Estou a ver aqui a cair no chat, né, por exemplo. Como é que nós comunicamos este tipo de coisas ou este tipo de... Diogo, se me permites, eu sou engenheiro, pá, não é? Portanto, e os engenheiros têm sempre esta tendência de simplificar as coisas e olham para as coisas e tentam. E eu vejo todo este processo, pá, vejo isto. Realmente a ciência tem alga montante e alga jusante, não é? E o que há montante e a jusante é o que normalmente interessa à sociedade. São os problemas que dão origem à ciência, e o impacto e os resultados que tem. Portanto, o que interessa normalmente à sociedade são os problemas, porque os problemas são aquilo que nos afetam e que afetam a nossa qualidade de vida no dia a dia, e, portanto, identificar um problema. Nós estamos a trabalhar num problema, um problema que é relevante, isso diz qualquer coisa a toda a gente, não é? Desenvolvemos aqui um processo qualquer e obtivemos um resultado, este resultado tem um impacto na sociedade, isto também é interessante para a sociedade. Agora, no meio, que esteja o tal processo científico, ou de engenharia, ou tecnológico, esse é um processo que interessa a uma comunidade muito limitada. Por isso é que nós temos conferências, por isso é que nós temos workshops e temos esse tipo de evento onde realmente essas questões são debatidas e são tratadas e divulgadas em ambientes muito mais reduzidos e que normalmente não têm interesse para o público em geral, não é? Portanto, eu acho que, de uma forma muito simples, a arte aqui está em pegar nos problemas, em pegar nas soluções e trabalhar essas em termos de divulgação e de notícia, porque essas é que são as importantes. Agora, isto depois mistura-se aonde? Porque no meio disto tudo, a universidade também tem necessidade de... E os rankings têm uma responsabilidade aí muito grande. Porquê? Porque, por exemplo, as publicações, que é um ranking muito fácil de medir, porque é uma coisa que todos os sistemas de publicação hoje conseguem ter cá para fora, e, portanto, é muito fácil alguém ir à Springer ou ir ao Web of Knowledge e tirar de lá umas métricas que dá para medir e que, ok, este tem 20, este tem 22, portanto, o 22 é melhor que o 20, ponto final, não é? Isso o que é que está a medir? Está a medir o resultado do processo científico. Não é necessariamente uma medida da utilidade da ciência que se está a produzir. Ou seja, eu posso ter uma universidade excelente do ponto de vista científico, mas com impacto zero na sociedade. Porquê? Não está a resolver problemas da sociedade, nem está a produzir soluções que têm impacto na sociedade. Pode estar simplesmente a produzir ciência com elevadíssima qualidade, que ela própria é a ciência, aquilo que normalmente se chama ciência fundamental, e que é interessante e que é necessária, mas é a tal comunidade restrita de cientistas. É para esses que essa ciência, que esse output é, sobretudo, essencial. Portanto, eu acho que aqui portanto, o truque, digamos assim, a dificuldade está em conseguir filtrar essas coisas, dar o realce que é necessário dar aos problemas, estão-se a resolver problemas da Covid, estão-se a resolver problemas das infraestruturas públicas, estão-se a resolver problemas disto e daquilo. Portanto, caracterizar, tratar os problemas, atenção, há aqui um problema que é gravíssimo, que é importante resolver, que a universidade está a tratar. E depois há um processo no meio e, no fim, a universidade produziu isto e isto veio ter impacto na solução deste problema. Portanto, são estas duas. Isto nem sempre é fácil. Claro, quando se pergunta a um investigador que está de tal forma embrenhado no processo científico, ele diz, eu já percebi o problema, não quero saber dele. Nem quero falar dele. Eu já percebi também qual é a solução, também não quero falar dela. O meu problema está... Eu estou tão focado no processo científico, só me apetece falar daquilo e só quero falar daquilo. Mas então não vou falar para o público. Nesse caso, eu vou falar para uma comunidade muito restrita de colegas que estão a tratar problemas como eu, daquele género de problema, não é? Portanto, era o que o Nuno estava a dizer, e bem. Pois depende também, às vezes, há alturas na vida em que as pessoas estão tão focadas, estão tão presas, estão tão ancoradas nos seus problemas que nem... Até poderiam gostar de falar, mas acham que não têm tempo e, portanto, não devem fazer sequer, não é? Sobretudo em processos de ciência mais fundamental e, sobretudo, quando há pressões de projetos e outras coisas por trás que estão a obrigar a que todo o processo científico seja muito bem e toda a gente está focada ali, não é uma boa altura para fazer divulgação sobre a ciência. Portanto, quando muitas vezes falam em divulgar ciência, eu acho que se devia falar muito mais, e do ponto de vista de rigor, em falar em o impacto da ciência e
os problemas que devem ser tratados do ponto de vista científico. Não é? Muito mais, são essas duas dimensões que deveriam ser, que poderiam ser trabalhadas do ponto de vista mais mediático. Porque depois as outras, como eu digo, quer dizer, as outras são tratadas nos seus fóruns corretinhos, não é? Quando temos uma conferência, mas isso interessa a meia dúzia de pessoas, ponto final, não é? E é preciso, se me permitem, juntar os timings da própria comunicação em si, ou seja, quando o projeto já tem resultados, porque aí vai ser mais eficaz, senão a divulgação pode se tornar um wannabe, ou seja, ganhamos o financiamento e vamos fazer isto, mas ainda não está feito, ou seja, temos que ser sérios também nesse sentido. Ao mesmo tempo, a parte de perceber se esse tema é importante ou não para comunicar. E a maior parte dos centros ainda não tem ninguém na comunicação. Ou se a tem, acaba por fazer uma série de outras coisas. E seria também bastante útil para que essa comunicação fluísse melhor. Naturalmente que os pivôs da comunicação de cada escola, instituto e também o Gabinete Central estão cá para apoiar e para divulgar, mas por vezes a sensação que eu tenho é que vocês não divulgaram, pois a verdade é que nós também não sabíamos e perdeu-se o timing e pronto, a ideia é que toda a gente esteja mais próxima, inclusive é uma área que a mim também me diz respeito. Normalmente quando se faz uma candidatura a projetos científicos a comunicação não está envolvida. Ou por vezes, não falo a nível da universidade, nem falo a nível geral, a nível se calhar internacional, ou seja, interessa mais ter colaboradores para desenvolver cada parte da tecnologia em si, mas não está ali ninguém da comunicação e efetivamente os projetos têm cerca de 5%, creio que eram estas as diretrizes do governo, para a comunicação. E por vezes, não falo na nossa instituição, falo no geral, por vezes essa verba é atribuída para a divulgação de artigos científicos. Não, isso já não é especificamente a comunicação propriamente dita, pode ser a comunicação de ciência. Não é? São pequenas achegas que faz parte desta reflexão. Ao fim e ao cabo, a comunicação também depende disto. Não é? Mas, Nuno, deixa-me só reforçar um bocadinho o que disseste, e é verdade. Repara que quando eu submeto um projeto e tem realmente uma componente de divulgação, não é? Quem vai avaliar o projeto, e eu sei, quem vai avaliar o projeto, vai valorizar o número de publicações e onde é que essas publicações vão ser feitas. E isso é nos tais meios científicos. É nos meios científicos. A não ser quando tu tens projetos de transferência tecnológica ou projetos em consórcio que envolvem as indústrias, que aí sim, aí tu encontras na divulgação, encontras um plano, uma estratégia para fazer divulgações em feiras, e aí nesses locais são resultados que têm que ser mostrados, são coisas a funcionar, e essas sim têm um impacto e têm todas essas, portanto, é necessário também filtrar aquilo que estavas a dizer há bocadinho, muitas vezes o investigador não. Ok, já estamos online de novo. Entretanto, o nosso podcast caiu, mas já estamos. Ok. Ok, estávamos a falar e já estamos com 15 minutos para o meio-dia. E, ok, pegando então aqui noutro tema, e neste exercício que fizemos da Engenharia Falar é Fácil deste ano, que foi aquela questão de gravarmos os vídeos e pedir a investigadores, desafiar os investigadores a comunicar então para esse público mais jovem, não é?
Mas pegando no tema do ano passado, que até o slogan era consegues explicar à tua avó o que é que fazes na universidade? No fundo, isto demonstra um bocado que a comunicação de ciência, ok, é importante direcionar a comunicação de ciência para os mais jovens, até para gerar aquele interesse, não é? para eles seguirem as suas áreas, mas também é importante pensar no cidadão em geral, não é? Todas as faixas etárias, todas as classes. Portanto, é importante termos uma sociedade com a chamada com literacia científica, não é? Também para estarem cientes do que se passa à sua volta, não é? Qual é o interesse, então, de termos uma sociedade com esta literacia científica, não é? E, por exemplo, se calhar a segurança na internet das coisas é um exemplo feito disso, não é? Temos a sociedade a usar muito uma tecnologia que se calhar não tem noção dos seus perigos ou de como usar mais facilmente. Como é que como é que conseguimos chegar então a toda a sociedade e como é que conseguimos apelar e puxar pelo interesse de todo o tipo de públicos? Não é fácil, mas é diferente. Diogo, eu acho que convém voltar a fazer aí a diferença e a realçar novamente essa diferença. Uma coisa é tratar o problema numa perspectiva da comunicação da ciência, pela ciência, e isso realmente interessa a uma minoria. Seria bom que fosse uma grande maioria, mas não vai interessar a toda a gente. E outra coisa é comunicar o impacto que tem a ciência, e isso eu diria que diz respeito a toda a gente beneficia disso, claro, não é? Se eu desenvolvo uma tecnologia, ou estou a investigar uma tecnologia ou um aspecto de conhecimento que até aqui não é conhecido sobre a segurança na internet das coisas, o processo que eu estou a usar, os mecanismos que eu estou a usar para fazer esse estudo, para chegar a essas conclusões, para desenvolver essa coisa, vai interessar a alguns, que são aqueles que estão mais empenhados, que estão mais interessados que são mais curiosos, querem saber como é que as coisas funcionam, como é que as coisas podem ser resolvidas. Mas há muitos a quem isso não interessa. Não é? Eu recordo muitas vezes de falar com alunos, em contextos até mesmo na universidade, em aulas, a tentar explicar como é que isto funciona. E quando a gente tenta começar a explicar, isto funciona assim, 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 e de repente dizem assim, professor, está bem, já percebi, mas o que é que isso vai fazer? Portanto, na realidade, esse aluno não quer conhecer o processo científico, nem quer conhecer informação detalhada sobre ciência, ele quer é perceber a origem e o efeito. É isso que ele quer perceber. Ele quer perceber, eu com isto resolvo isto, faço isto e tenho um output, tenho um resultado. É isto que eu quero. Agora, como é que aquilo lá no meio está a ser feito? Não interessa. E realmente, se pensares bem, há muita gente, ok, eu tenho um antivírus instalado. O que é que o antivírus faz? Quando chega um vírus, ilumina-o. Ponto final. Funciona, perfeito. Excelentes coisas. Faz lá uns pop-ups e umas coisas bonitas e estou maravilhado. Quando eu pergunto, sabem como é que isto funciona? Metade das pessoas vão dizer, eu gostaria de saber melhor como é que isso funciona. A outra metade, não está bem assim, para mim está ótimo. Para mim está ótimo. Eu quero é que isso não deixe entrar vírus, que é para o fim do dia fazer o meu surfzinho na praia e não quero saber, perder mais tempo a perceber como é que a coisa funciona, não é? Portanto, há aqui dois aspectos da comunicação que têm que ser realmente diferenciados. Uma é a comunicação da ciência pela ciência, e que interessa àqueles que estão envolvidos no processo, deixem-me chamar assim, processo mais científico, e aqueles que estão interessados, deve ser a população em geral, ou toda a gente em geral, muito mais nos problemas que estamos a resolver e nos efeitos, nos resultados práticos, e aqui aplica-se a mesma história, exatamente. Pois disseste bem, na internet das coisas, os problemas da segurança são imensos. A começar pelo perfil da utilização, as pessoas usam-na de uma forma despreocupada, sem cuidados, e é um problema científico tentarmos perceber porque é que as pessoas fazem isso e o que é que eu posso fazer para modificar os comportamentos. Agora, como é que eu vou fazer isso? É um processo científico. Interessa a meia dúzia de pessoas. Se daqui a um ano eu venho com uma ferramenta que é capaz de o fazer, isso vai interessar a todos, de repente. Não é? Portanto, o que temos realmente é que reforçar essa diferença entre, eu não estava a dizer, há coisas, e bem, claro, há coisas que eu estou a propor um projeto para resolver um problema, pode ser interessante, chamar a atenção e muito bem, mas depois só me interessa no fim saber como é que aquilo resultou. E até podem ter resultado e então aquilo não interessa, não chega a ser notícia para ninguém, não é? Não chega a ser, não chega a ter valor para ninguém. Portanto, eu acho que é importante fazer essa diferenciação desses dois tipos, ou
dois targets de comunicação que são completamente distintos e que devem ter uma orientação muito, muito diferente, não é? Aqui nos nossos alunos, voltando ao que começámos a conversar, não é? Aqueles dois alunos com quem eu falei eram alunos que tinham um espírito curioso e, portanto, são alunos que estão mais abertos a trabalhar nos aspectos fundamentais do conhecimento. Portanto, são alunos com um perfil mais científico, vamos dizer assim, não é? Mas vocês podiam ter arranjado dois alunos que não queriam saber disso para nada, queriam saber o que é que podiam fazer com aquilo. Lá está, era completamente diferente e o discurso tinha que ser diferente. Não é? Eu queria só acrescentar que se houver uma aposta maior geral do país em literacia e cultura científica, é provável que as coisas fiquem reforçadas no que nós vamos fazendo. No fundo, cabe também a nós, comunicadores, seja professores, seja assessores, mostrar o peso da ciência numa sociedade que acredita na ciência e no ensino para o desenvolvimento e para o bem-estar e para se evitarem fake news e para estarmos mais informados sobre determinadas decisões que vamos fazendo, não é? Sim, mas esse problema não é muito maior, pá. Esse problema é muito maior, ultrapassa de longe a universidade, é um problema social e é diferente em diferentes sociedades. E tu tens aqui as sociedades nórdicas, eu não tenho, lá está, não posso falar em rigor científico, mas claramente nas sociedades nórdicas, esse espírito de curiosidade, essa entrega, esse empenho e o acreditar na ciência e no processo científico é muito mais evidente do que em países como em Portugal. Tu tens, eu não sei quantos, mas provavelmente tens metade dos alunos da universidade que estão na universidade apenas para obter um diploma. Para, no fim, ter um emprego melhor e poderem... Isto também resulta de um condicionalismo da própria sociedade. Não é? Não devia ser assim. Se me perguntasses, ok, é um desperdício de recursos? É verdade, não devia ser. Mas é assim. E eu, em mais de 30 anos de experiência, tenho vindo sempre a observar esse fenómeno com os meus alunos. Não é? Eu tenho alunos que realmente estão muito aptos e estão perfeitamente, eram daqueles que quase que nem precisam de aulas, porque eles vão aprender e desenvolver conhecimento por eles. E tenho alguns que se sentem meio perdidos, porque realmente não estão a fazer aquilo que achavam que deviam fazer e não estão a ter aqueles resultados imediatos que gostariam de ter. No fundo, o que eles queriam era às 5 horas fazer o seu hobby, o seu surf, não é? Era isso que eles queriam, não é o resto, não é? E isto faz a diferença toda. Faz toda a diferença. Agora, concordo que para mudar esta mentalidade é preciso uma estratégia de fundo muito anterior, que tem que se mudar o sistema de ensino, o sistema social, tem que se mudar muita coisa para que depois estes resultados apareçam mais tarde. Não é a universidade que o vai fazer à entrada de forma nenhuma. E há também o próprio cientista que nesta lógica mais da internet pode ele ser comunicador diretamente com o público, nomeadamente como blogger, por exemplo, e o público interage diretamente com o cientista. Ou seja, é mais uma forma de chegar. Sim, concordo contigo. Claro. É tornar os cientistas quase as vedetas do rock, não é? As estrelas de rock são admiradas e os cientistas também deviam ser, não é? Pelos seus feitos, no fundo. Isso era a sociedade ideal. Talvez seja, não é? Talvez fosse. Mas depois também... Mas mesmo assim, tenho sempre dúvidas para que o processo científico, na forma como eu vejo, é o pilar de desenvolvimento da civilização. É assim que nós, toda a história, tivemos boa ciência e má ciência. E, normalmente o processo científico encarrega-se de eliminar a má ciência e a boa ciência sendo promovida de uma forma ou de outra. Eu acho que estamos numa era em que temos demasiado ruído na ciência. Temos muito ruído, estávamos a falar nisso no início, Diogo, não é? Temos muito ruído. Nós temos mais publicações científicas do que revisores, já. Porque, enfim, as coisas têm... Isto está a criar um ruído enorme na ciência. Estás a falar nos bloggers, pois, mas os bloggers também têm que ser, de alguma forma, eles não são censurados, portanto não há nenhuma censura. Vai ser o próprio público que os vai censurar. Quer dizer, um bom comunicador pode transformar, de repente, uma boa ciência em má ciência só porque é um excelente comunicador. E nós temos exemplos disso, não é? Alguns exemplos que temos. Portanto,
a ciência sempre evoluiu com esta lógica. É descoberto um novo conhecimento, ele é validado por pares, tem sido assim, não quer dizer que daqui para a frente não tenha que ser diferente, não é? Ele é validado por pares e a partir do momento em que passa a ser entendido como a boa ciência, digamos assim, faz parte do nosso cardápio dos princípios científicos e a civilização vai evoluindo. Neste momento estamos atolados com exigências, com novas ideias emergentes, nem todas elas têm valor, mas estamos com muito pouca capacidade para fazer esse filtro que até aqui tem orientado a civilização. Não sei que impacto e que resultados é que isto possa vir a ter, mas vamos assistindo, vamos vendo. Eu dava só aqui um último acrescento. Quando o cientista tem que comunicar, é dentro de uma lista de coisas que já tem para fazer, não é? Ser professor, investigar, candidatar-se a projetos, ir a conferências, responder aos alunos, às vezes à noite a e-mails, enfim. E lá no fundo também tem que comunicar. Ou seja, temos que perceber o dia-a-dia do que é ser investigador, o que é... Por isso, convém fazer um filtro. Não podem ser todos vedetas, não é? Não podem ser todos. A comunicação de ciência é só uma parte, não é? No dia-a-dia do cientista. Que às vezes não tem tempo para... Mas sim. Portanto, Portugal já está mais ou menos no bom caminho, mas ainda há muito a trabalhar nesta questão de trabalhar a literacia científica. Há um trabalho longo a fazer, vai começando logo. Enfim, posso partilhar, mais uma vez, não tenho fundamento científico para fazer, de forma nenhuma, mas posso partilhar a minha experiência enquanto cidadão, enquanto pai, que acompanhou os filhos desde que nasceram, entraram numa escola, foram acompanhados por educadores de infância, depois por professores, e até terminarem o seu curso e estão a trabalhar, não é? E aquilo que é a minha experiência, atenção, isto é uma experiência pessoal, não tem nada, não tem rigor nenhum, não tem valor nenhum, mas a minha experiência é que na nossa sociedade, nas fases iniciais formativas, as crianças são muito bem acompanhadas, esta é a minha impressão, não é? Depois, já, à medida que vão evoluindo no sistema de educação, eles vão sendo cada vez pior acompanhados. Não é? Se no início há uma... Também, isto não entendam, por favor, isto como uma crítica, porque não é uma crítica a ninguém, nem nenhuma escola, nem nenhum nível de ensino, não é isso. Mas talvez seja fruto até da evolução social, não é? Mas a percepção que eu tenho enquanto pai, enquanto cidadão, enquanto pai de filhos, eu percebi-me dessa tendência. Por exemplo, nas pré-escolas, nas creches, uma necessidade e um apoio muito grande à curiosidade das crianças, passando depois pelo ensino básico primário, onde devagarinho, paulatinamente, as crianças e os jovens são de alguma forma condicionados a não pôr questões, porque quando a criança diz, ou quando o jovem diz, mas porquê? A resposta que lhe vem é, está no livro. Pronto. Esse é matar a curiosidade, não é? E eu tenho a impressão que esse efeito, que estou aqui apenas a dar um exemplo, se vai acentuando ao longo do processo educativo. E, portanto, sem rever todo o processo educativo, e atenção que eu não estou a ser apologista aqui de nenhumas práticas pedagógicas que vão deixar os alunos em liberdade na selva ou qualquer coisa para que eles sejam curiosos por si só, não estou a dizer nada disso, de forma nenhuma, mas que é preciso olhar para o sistema educativo e perceber e compreender e definir estratégias para encaminhar os jovens desde essa fase até à vida, até ao trabalho, de uma forma a desenvolver com mais curiosidade, mais capacidades, mais ferramentas para eles próprios poderem verificar a vantagem e a utilidade dessa curiosidade e de como é que podem tirar partido disso mais tarde. Não o fazendo, ficamos condicionados à percepção que nós temos. A metade dos alunos não tiram exatamente proveito daquilo que é o percurso educativo que está definido, que é o standard, e que também não há alternativas, também, portanto, acabam por estar condicionados também eles. Eu respondendo à pergunta do Diogo, e vendo mais para o lado da comunicação, eu creio que é necessário efetivamente uma aposta institucional mais assumida, seja a nível
governamental, seja a nível das diversas instituições. No fundo, estratégias integradas de longo prazo que aproximem o cidadão da instituição e dos cientistas, e também dentro da própria instituição haver uma maior proximidade de atores. Porque, assim, digamos, a informação passa mais rápido e consegue-se comunicar de uma forma mais assertiva. No fundo também com pessoas da área, especialistas da área, que permitam respostas rápidas e que de certa forma protejam o cientista e a instituição, porque no fundo interessa-nos passar uma imagem segura e competente. Sim. Nuno, tu também podes dar o teu exemplo como pai. Tu levas este lado para casa, tu, quando interages com os teus pequenos também levas este lado de comunicador científico e tentas trazer-lhes a curiosidade e explicar as coisas, ou consegues desligar a ficha quando vais para casa? Eu tenho um mal comigo, porque eu levo muitas vezes a universidade para casa e às vezes nem precisava, mas outras vezes preciso mesmo. Eu tento sensibilizar os meus miúdos, tenho um de 11 e outro de 5, para a ciência. Naturalmente que eles têm muitos estímulos diferenciadores. No fundo, os ecrãs servem para muito, sem ser a ciência, mas também a ciência, e da mesma forma os objetos físicos, as conversas, derivam em muita coisa. Ou seja, cabe-nos também a nós, pais, sensibilizar para esta área e procurar mostrar-lhes porque é que o ensino, a ciência são importantes no nosso dia-a-dia, seja para o mercado de trabalho, como há pouco o professor Henrique dizia, que é a percepção de muitos estudantes que passam pela instituição, e também pela pressão que a própria sociedade exige, muitas vezes, das instituições de ensino superior, seja pela sua própria, pelo seu autoconhecimento, pela sua formação como indivíduo. Acho que o saber e a ciência não ocupam lugar nesse sentido. Não, eu diria mais, não é? Nós passamos de uma fase de uma sociedade ainda baseada muito na lógica industrial, em que havia empregos, digamos assim, em unidades industriais, e esses empregos, atenção, são aqueles empregos, aquele trabalho, o tipo de trabalho que promove aquela separação. Eu estou a trabalhar para ganhar dinheiro, para no fim do dia fazer alguma coisa que gosto. Tá? No fundo é um bocado... Isso está a acabar. Temos que transitar para esta sociedade do conhecimento, que no fundo, é obrigar a que todos os jovens tenham essa curiosidade, tenham essa percepção da realidade completamente diferente, desenvolvam métodos de acompanhamento, de aprendizagem, de exploração do conhecimento, para que eles próprios possam explorar esse conhecimento em atividades profissionais mais tarde. Não é? Isso é algo em que nós estamos a falhar altamente, não é? E os nossos filhos, provavelmente, quando eu digo nossos filhos, digo os filhos das pessoas que estão mais alertas para este problema. Em casa até têm algum acompanhamento, mas infelizmente há muitos que não têm. E há muitos que ainda o que fazem, e sem que isto não é uma crítica também, mais uma vez, mas há muitos que o objetivo, a conversa mais interessante e mais importante que tiveram foi discutir futebol. O futebol vale o que vale, é o que é, mas como motor de aprendizagem, de processos de aprendizagem numa fase da vida jovem, não é a melhor. Vamos ser realistas, não é? E, portanto, até no contexto social e familiar, nós vemos aqui diferenças e quantas famílias? Quantas é que são? Metade dos portugueses? Desejavelmente não seria, mas se calhar mais de metade dos portugueses, os jovens não têm nenhum tipo de acompanhamento desta natureza em casa. E, portanto, são potenciais problemas que vamos ter mais tarde, até na entrada na universidade, no processo educativo, etc. Não pode, eu há bocadinho falei na escola, portanto, o sistema educativo, na minha opinião, não está preparado para isto, mas não é só a escola, claramente, não é a sociedade de uma forma geral, começando até pelas próprias famílias, não é? Como é que isto se muda a curto prazo? Porque é urgente mudar isto? Não faço ideia nenhuma. Humildemente tenho que reconhecer que vivo preocupado com o problema porque me parece que ele é óbvio. Sinto-me frustrado enquanto privilegiado na sociedade por não conseguir ajudar a resolver o problema,
Sim, sim, senhor, sem dúvida que sim. Vou fazendo o que podendo, mas numa escala muito pequenina. Mas sinto que realmente é preciso fazer muito mais que isso e que não é algo que não está debaixo do nosso controle imediato, não é? Mas essa mudança social é fundamental, não é? É fundamental que venha a acontecer e que venha a ser promovida. Eu tenho sempre a esperança que as próximas gerações, aqueles que agora são os nossos filhos, quando vierem a ser pais, consigam realmente transmitir essa visão diferente e os estímulos que tenham sejam diferentes. Mas continuo a olhar e a ver muita segregação a nível do país, pá, em muitas zonas diferentes que são completamente desprotegidas relativamente a estes fenómenos. Completamente desprotegidas. E posso-vos dizer, não vou nomear casos, como é lógico, mas acompanho do norte a sul ao país e realmente há dois países. Há um país que está evoluído, que está, digamos, nesta lógica de crescimento na sociedade do conhecimento está bem encaminhado, e depois há um país, coitado, quer dizer, que está a ser esquecido completamente. Não é? E eu não sei resolver isso, não faço ideia nenhuma como é que isso pode resolver. Não tenho... Concordo com o Nuno, pá, toda a gente tem aqui uma palavrinha a dizer, até nos blogs, toda a gente pode ajudar um bocadinho, mas tenho muito receio que os blogs que vão nascendo paralelos nessa outra sociedade mais segregada se vão acabar por sobrepor, porque são mais fáceis, são facilitistas, não é? O blog que diz Cristiano Ronaldo assim alçado e o outro do jogador não sei o quê, que fez, vai pim, 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 se formos ver no fim do dia, se calhar tem muito mais cliques, tem muito mais visitas, tem muito mais respostas, tem muito mais atividade do que eu estou ao lado. Como é que eu vou mudar isso? Eu não consigo mudar isso, por muito que queira fazer, mas concordo que, enfim, até morrermos, pá, devemos atirar a toalha ao chão, não é? Portanto, participar nesses processos, sempre, mas é David contra Golias. É David contra Golias. No fundo, há todas estas iniciativas e plataformas onde o conhecimento está lá, onde a comunicação de ciências está simplificada, mas é sempre preciso quem vai consumir que tenha pelo menos um bocadinho de curiosidade para entrar neste mundo, não é? Isso e vontade. Sim, e vontade, não é? Às vezes é o interesse, não é? Portanto, o gerar interesse aí é que às vezes é complicado. É muito complicado. Nessa sociedade. Okay. Mas os cientistas também vão a escolas, às vezes, mais recônditas. Claro. Ou seja, às vezes, não é sistemático. Ou seja, nós damos o nosso contributo. Naturalmente que há sempre capacidade para melhorar. Isto é um processo em contínuo. Nunca está completo. Agora, eu também estou otimista com o professor Henrique, porque faz parte das nossas funções e, acima de tudo, mesmo que não mudemos o mundo, ajudamos um bocadinho. Acho que é essa a filosofia. Temos que empenhar-nos o melhor possível naquilo que vamos fazendo em termos profissionais, em termos pessoais. É esse o espírito, essa a vontade. Ok, já estamos aqui com meio-dia 10, não é? Com uma hora, já não tomo mais o vosso tempo. Agradeço a vossa presença e disponibilidade e vontade de comunicar comigo. É um prazer, Diogo. Que se faz aqui nesta instituição e não só, não é? Toda a ciência que se produz. Professor Henrique Santos, Nuno Passos, agradeço mais uma vez. Prazer. Espero vê-los por aí e vamos comunicando e vamos falando e vamos explorando todas estas formas de comunicar a ciência. Pronto, todas as 6 pessoas que nos estão a ouvir neste momento também, obrigado por se manterem até ao fim e são os tais curiosos. Não tenham curiosidade. Portanto, resultou, pelo menos. Se ainda temos 6 pessoas ligadas, quer dizer que pelo menos há alguns. 6, Diogo, 6 é melhor do que 5. É verdade, isso é verdade, sim. Para a semana mas vamos ter muitas mais depois. Sim. Claro. Ok, e muito obrigado e até à próxima.